Voltando com o programa Um Pé na África, hoje diferente porque estamos aqui com o Bucaça e a jornalista Jaqueline, que vieram semana passada de uma viagem à África Portuguesa. Muito bem, agora vamos ouvir a Jaqueline, né? O Bucaça estava falando da alegria, da personalidade do africano e tal. Como é que você notou agora como brasileira, né? Porque ele é africano, agora queremos ver você como brasileira. Como é que você viu o africano, a cultura ali, alguns traços, né? Eu percebi que os africanos, eles são extremamente educados. A educação deles é uma coisa, assim, esplêndida. Uma coisa que faz muita diferença e que a gente acaba comparando com os brasileiros. Eu estive nesses 10 dias no meio de músicos. Então, eles se importam muito com a música, com a cultura, com a dança. Eles têm muito essa parte de envolver as pessoas naquilo que eles estão fazendo, em questões sociais. É uma troca, realmente, entre eles. Então, essa foi uma das principais coisas que eu percebi. E uma coisa que o Bucaça também falou, o olhar deles é uma coisa muito forte. Eles te olham e parece que o olhar deles vai atravessar a sua alma. Opa. É uma coisa, assim, muito forte e que te dá uma sensação de, ao mesmo tempo que medo, mas uma sensação boa. Porque lá a população é completamente negra e eles andam de cabeça erguida. Coisa que aqui no Brasil muitas vezes a gente não vê. Você achou que eles têm uma grande influência portuguesa? Porque o português também ele é educado, depende da classe social, né? Mas o português que a gente conhece é uma pessoa muito educada. Você acha que eles têm alguns traços assim da colonização portuguesa ou é independente desse fato? Eles têm sim alguns traços, mas eles se tornaram muito independentes desses fatos também. Eu acho que os africanos, eles criaram uma cultura própria. Certo. Eles criaram traços próprios, então você consegue identificá-los no meio de qualquer pessoa. Eles são pessoas extremamente características. Muito bom. Eu fiz essa pergunta, mas o Bucaça vai me dar uma exortação, porque o colonizado não gosta de ser identificado com o colonizador, nem deve, porque ele tem a sua personalidade, mas eu fiz essa pergunta exatamente para provocar um pouquinho. Eu percebi. O que acha, Bucaça? Eu acho o seguinte, na verdade, a cultura ela já existia. Né? O que acontece é que quando você tem alguém que chega num lugar, divide, porque extrai as riquezas desse lugar para poder se manter fora, manter o seu país economicamente, porque assim, todos os lugares onde a gente foi, principalmente Luanda, que essa explosão mundial se tornou hoje a cidade mais cara do mundo, a África, de uma maneira geral, extremamente rica em recursos, né? Eu estive até conversando com um dos motoristas que foi buscar a gente no hotel, em Joanesburgo. Ele falava francês, eu falo francês, a gente começou a conversar, ele falou assim, me deu uma posição política dele, ele falou assim, na verdade, nós já podemos fazer tudo, o único impasse que nós temos é um impasse político, porque nós vemos um mundo globalizado, onde há interesses, enfim, a África foi dividida de formas entre alguns países, né? Enfim, não se levando em conta as etnias, por isso que nós temos várias línguas, vários grupos étnicos, várias culturas dentro de uma macrocultura de cada país. Em Maputo nós temos média de umas 7 línguas, né, fora a língua portuguesa. Em Luanda chega até quase 30 línguas, entre línguas e dialetos, né? Então, assim, nós temos tudo isso. Então, assim, dentro disso, há culturas que já existiam, que continuam existindo e que eu percebo falando com as pessoas, independente independente da grande, de uma certa maneira, o entendimento geral por causa de uma língua, de uma colonização, para que as coisas fossem padronizadas, você tem ainda as peculiaridades de cada grupo étnico, de cada povo, de cada costume. Uma vez eu estava lá dentro de um carro de uma taxista
E aí eu fui ouvindo um papo do dia a dia que era uma questão de casamento. E aí eram questões de casamento e conversa, que foi até muito engraçado, muito específicas, peculiares às culturas locais, onde discutiam como que uma tradição o marido fazia, porque a mulher, acho que, não sei se era uma questão de morte, se alguém tinha morrido, como é que iam pegar a questão da herança, mas se ele era luba, se não era luba, a tradição de um com o outro, por causa da mistura das famílias, ou seja, ainda continuam, sim, de uma maneira resistente, embora o mundo seja globalizado, modernizado, com todas as interações, África, países africanos, Estados Unidos, Europa, China, etc. e tal, há ainda as questões dos costumes viscerais, locais e pessoais, que são coisas que já existiam antes, né, da chegada dos colonizadores. Veja bem, a Angola saiu de uma revolução sangrenta durante muitos anos. Perfeitamente. E aí eu perguntaria para a jornalista aí, se ela percebeu que o povo é um povo ali, no caso, revoltado contra a colonização portuguesa, e no caso nós brasileiros temos algum contato pela língua e tal, como é que eles veem, né, os portugueses, especialmente os brasileiros? Eles têm, assim, falaram para você, que é brasileira, alguma apreciação ou não gostam? Como é que você viu isso aí? Eu percebi que eles apreciam muito os brasileiros, mas eles têm particularidade, eles gostaram muito do governo do ex-presidente Lula. Eles se identificaram muito com ele. E até gostariam que a política de lá fosse parecida. Certo. Eles Então há falam muito uma disso. certa apreciação. Sim. Muito bom. Nós vamos ter que fazer um outro intervalo. Voltamos em seguida. Fique aí conosco.